Vamos abrir a Escritura na carta de Paulo aos Colossenses, Colossenses capítulo 2. Quero ler com os irmãos do versículo 1 até o versículo 7. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Amados, estamos hoje aqui introduzindo o capítulo 2, o segundo capítulo dessa epístola, e o apóstolo Paulo, ele portanto começa este capítulo apresentando a batalha espiritual na qual ele estava envolvido. Ele mostra a batalha, a luta em prol do Evangelho. Interessante, quando Paulo fala acerca da pregação do Evangelho, ele sempre coloca em termos de uma batalha, de uma luta. Hoje em dia se ouve muito falar também de pregação do Evangelho. Entretanto, eu não vejo se falar da luta em prol do Evangelho. É certo que alguns vão dizer, ou vão interpretar a luta no sentido de que a igreja está lutando para pregar o Evangelho ao mundo, pregar o Evangelho àqueles que ainda não ouviram esta mensagem. Entretanto, a luta de que o apóstolo Paulo fala é uma luta que ocorre pela preservação da verdade no seio do cristianismo e não fora dele. Não é uma luta contra principados e potestades, uma luta externa, não é uma luta contra os homens ímpios, mas ele fala exatamente de algo que acontecia no seio da igreja. E isso nos lembra a parábola que Cristo contou acerca do trigo e do joio, né? Ele fala acerca daqueles a quem o maligno semeou, sendo este o joio. Mas essa relação com a parábola do joio é apenas para demonstrar como que Cristo diz que no mundo, porque o campo no qual a semente é semeada, no caso os filhos do reino é semeado, esse campo Jesus diz que é o mundo. Então não fala exatamente de um círculo religioso, tampouco se refere à igreja enquanto organismo, mas está falando em relação ao mundo. Então existe uma luta, uma batalha, sim, dos crentes, dos verdadeiros filhos do reino, com os filhos do maligno, que também estão no mundo, e que fazem oposição ao trigo, que fazem oposição aos filhos do reino. Aqui no caso de Paulo, essa luta, não é exatamente esta de que diz lá na parábola. A relação que eu coloquei é para demonstrar. Existe uma luta dos filhos do reino contra os filhos do maligno, que é o joio, que são os homens perdidos, que são os homens maus, os homens ímpios. Mas Paulo fala de uma batalha em defesa da fé, batalha essa que acontecia contra falsos irmãos, que estavam se filtrando no seio da igreja, em nome de Deus, em nome do Cristo, em nome do Evangelho.
até mesmo falsos profetas, falsos apóstolos. É certo que estes podem ser considerados joio, né? Na parábola de Cristo é algo muito mais como eu posso colocar, muito mais aberto, muito mais inclusivo, porque fala do mundo, como que os homens no mundo são trigo ou são joio. Aqui Paulo fala não, ele fala de homens maus, embora joio, mas que agiam no interior das igrejas locais, que agiam no interior das igrejas em nome dos apóstolos, em nome de Deus, em nome do Evangelho, com o fim de distorcer a verdade do Evangelho. Paulo sabia que ele havia sido chamado, dentre outras coisas, para ser um guardião da fé. Quando Paulo, nos últimos dias da sua vida, estava preso, ele estava já para ser martirizado, ele sabia disso, ele disse na sua última epístola que ele escreveu, 2 Timóteo, ele diz: desde já eu estou sendo oferecido por libação por muitos. Por isso ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Essas três expressões falam dessa luta, falam desse encargo do apóstolo. Ele diz: combati o bom combate. Ele quer dizer, o ministério que ele tinha era um combate, era um combater constante, era uma luta constante. Quando ele diz completei a carreira, ele quer dizer, se o encargo dele, se a missão dele era em prol do Evangelho, em prol da fé, contra os falsos irmãos, sobretudo no que diz respeito às falsas doutrinas que já se infiltravam na igreja naquele tempo, ele diz: eu completei a minha carreira. Ou seja, tudo aquilo que me foi me entregue para que eu fizesse, eu realizei até o fim, eu a realizei cabalmente. E no final ele diz: e guardei a fé. Guardar a fé é o resultado da sua obra, é o resultado do seu ministério. Guardar a fé não significa que ele não desviou. Muitos entendem que guardar a fé significa ser fiel até o fim, sem se desviar do Evangelho, né? Mas o sentido que Paulo fala sobre a fé é que ele era um guardião da fé e ele deveria atuar como aquele que não permitiria que a verdadeira fé, a fé do Evangelho, ou como está em Filipenses 1:27, a fé evangélica se perdesse, no sentido de ser suplantada por ensinamentos judaizantes ou qualquer outro tipo de ensinamento que não seja o puro Evangelho de Jesus Cristo. Então, hoje em dia, nós não ouvimos falar acerca desta luta, né, a favor do Evangelho. Judas, na sua epístola, se os irmãos quiserem abrir também, ele diz no capítulo único, versículo 3, acerca dessa mesma batalha. Veja como é que ele coloca os termos que ele usa para se referir a esta batalha. Capítulo único de Judas, versículo 3, ele diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Os irmãos percebem que depois de diligentemente, batalhardes, diligentemente pela fé que uma vez por todas nos foi dada, esse pela fé seria o mesmo que em prol da fé. Ou seja, ele exorta para que nós venhamos a batalhar com diligência em prol da fé, ou que seja em defesa dessa fé. Então, há uma batalha, há uma luta incessante. E pensem comigo, se naquele tempo, no primeiro século, ali quando havia os apóstolos cuidando diretamente da igreja, já havia essa luta. Agora imagine os irmãos nos dias atuais, 2000 anos depois que os apóstolos morreram, ou digamos, aproximadamente 1900 anos depois, em que aqueles primeiros que foram as testemunhas oculares da verdade, que estiveram com o Cristo ressurreto, que receberam diretamente dele a palavra do reino, depois que todos esses morreram, vivemos nós hoje num tempo em que o Evangelho de Cristo tem sido relativizado
por meio de muitas correntes doutrinárias. Pensem os irmãos, a necessidade que temos de nós termos essa batalha, desenvolvermos uma luta em defesa da fé. Se os irmãos bem observarem, aqui no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele começa tendo uma dupla preocupação. Veja o versículo 1 do capítulo 2 de Colossenses. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Ele cita 3 tipos de pessoas por quem ele lutava. Ele diz que lutava por vós, esse vós aqui são os crentes de Colossos. E lembrando que essa luta que Paulo tinha pelos cristãos de Colosso é para que eles se mantivessem, preste atenção, se mantivessem no fundamento. Ou seja, os colossenses não tinham problema com respeito à fé. Eles estavam bem alicerçados, né? Tanto é que no versículo 6 é dito: ora, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Ou seja, que vocês continuem, que vocês não se desviem. Entretanto, outras igrejas estavam já recebendo o efeito da corrupção da fé. Outras igrejas, a exemplo da igreja de Laodiceia. Interessante que quando nós lemos o Apocalipse, nós vamos encontrar aquelas 7 igrejas da Ásia, que existiam no primeiro século. Elas estavam lá. Embora elas representem profeticamente 7 eras, ou seja, as 7 eras que a igreja passaria do seu início até o final da sua história, porém eram 7 igrejas reais, 7 igrejas da Ásia, cujas características representavam exatamente, ou com exatidão, o que a igreja ao longo do eixo histórico haveria de experimentar. Aí nós temos ali praticamente 2 igrejas muito importantes das 7. Temos Éfeso, a primeira, Laodiceia, a última. Éfeso é dito que, embora fosse uma igreja ortodoxa, ou extremamente fiel à doutrina, conforme os apóstolos deixaram para ela, ocorre que ela cometera o grande erro de abandonar o primeiro amor. No sentido de que o abandono do primeiro amor, ou quando se perde o amor, que é a essência de todas as coisas, ali se abre a porta para toda e qualquer degradação. Ou seja, se as 7 igrejas narram como que a igreja haveria se degradar ao longo do tempo, então toda essa degradação começa com o abandono do amor. O que significa que o amor é o antídoto contra a apostasia, é o antídoto contra heresias, inclusive. Porque as heresias, quando elas vêm no sentido de regar o ego do homem, porque tira Cristo do centro. A heresia, e toda e qualquer heresia, ela não traz Cristo como centro de todas as coisas, porque Cristo, ele é a própria fé. A fé é o próprio Cristo, o Evangelho é o próprio Cristo. A heresia, não sendo nem a fé nem o Evangelho, certamente pode até falar de Cristo, mas não como o centro. Daí tem espaço e lugar para o ego do homem, para a satisfação das vontades carnais dos homens. E portanto, quando já não tem o primeiro amor, ali se abre a porta da apostasia, se abre a porta da degradação. E Laodiceia, a última igreja, é a igreja totalmente apóstata, a igreja que absorveu todas as degradações, tanto o abandono do primeiro amor de Éfeso, quanto a não perseverança nas tribulações da segunda igreja de Esmirna, como o casamento com o mundo em Éfeso, como os mistérios e, sobretudo, a voz profética do mal ou do maligno, quando a igreja perdeu o encabeçamento de Cristo, ou já não queria mais Cristo como cabeça, porque fez de uma mulher chamada Jezabel, simbolicamente falando, o seu guia, a sua cabeça, o seu governo, né? E, sobretudo, a voz que profetizava e ensinava a igreja. Depois absorveu também da igreja de Sardes, no caso, uma igreja que, embora parecia
reformada, mas trazia a mornidão, trazia a falta de continuidade nas verdades. E por fim, Laodiceia, que é a completa apostasia, que é não somente tudo que nós falamos aqui para trás, mas sobretudo colocar Cristo para fora da comunhão e, sobretudo, achar-se, considerar-se rica sem Cristo, considerar-se abastada sem Cristo, e Cristo do lado de fora dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Por que eu citei essas 7 igrejas? Para fazer a ênfase de Éfeso e de Laodiceia. Porque essas 2 igrejas, nas epístolas de Paulo, no caso Éfeso e Laodiceia, elas ocupam sempre um lugar importante na revelação. De Éfeso, preste atenção, Paulo iria dizer a Timóteo: para isto te deixei em Éfeso, olha, para admoestares a certas pessoas que não ensinem outra doutrina. Veja que Paulo coloca um guardião em Éfeso, porque ele sabe que, profeticamente falando, ali é o começo de toda degradação. Ou seja, o abandono do primeiro amor abre as portas para a degradação. E sobre Laodiceia, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo em Colossenses 2, versículo 1 e 2. Gostaria que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós. Vós quem? Vós não é com quem Paulo está falando? Com vós, Colossenses. E pelos de Laodiceia, e por quantos não me viram face a face. Versículo 2, para que o coração deles quem? Não, Colossenses não. Eu não posso falar com vocês e acerca de vocês, falando assim: irmãos, o coração deles, falando do coração de vocês. Posso? Laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Aqui Paulo fala com a igreja de Colossenses, vós, e deles, os laodicenses. Não, mas os irmãos entendem o que eu estou falando? A leitura é clara ou não é? Então, Paulo lutava pela preservação de Colossos, que eles se mantivessem. Mas pelos de Laodicense, o que Paulo fazia? Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Juntamente com quem? Se é junto com algo. Juntamente com o coração de vocês aqui, ou com o coração daqueles que se mantêm rigorosos e firmes na fé. Ou seja, a probabilidade de que os de Laodiceia estivessem já em apostasia da fé está aqui sinalizada. Então Paulo fala da entrada da apostasia por Éfeso, da consumação ou de uma condição real em Laodiceia, o que João viria a receber por revelação em Apocalipse capítulos 2 e 3, não é? Então veja que ele fala para que o coração deles, coração dos de Laodiceia, seja confortado e vinculado juntamente em amor. Tanto que essa palavra vinculado pode ser, pelo grego, traduzido sem nenhum prejuízo, como ensinado juntamente convosco, para que eles obtenham um coração ensinável, para que eles aceitem, absorvam e se deixem ser conduzidos pela verdade do Evangelho como ela é. Versículo 2, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles, novamente, tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Ou seja, era um tempo em que as igrejas, sobretudo a Laodiceia, precisava compreender quem era Cristo. Se no capítulo 1 de Colossenses, o apóstolo Paulo, ele apresentou Cristo enquanto a plenitude de todas as coisas, enquanto a plenitude de Deus, agora ele está dizendo, mas sempre haverá aqueles que não compreenderam o mistério de Deus, que é Cristo. E aí ele dá aqui uma nota interessante, quando ele fala, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos.
Ou seja, Cristo ele é a explicação de todas as coisas. Ou seja, não existe mistério fora de Cristo. Cristo é a revelação de tudo aquilo que o homem precisa saber acerca de Deus, acerca do cosmo, acerca do homem, acerca da redenção, acerca da salvação. Porque muitos naquele tempo tinham Cristo como apenas um elemento, dentre outras coisas, como a constituição do Evangelho. Ou seja, eles pensavam que o Evangelho era composto de muitas coisas. Tinham Cristo e tinham outras coisas mais, além de Cristo. E Paulo fala, não, Cristo é a plenitude de todas as coisas. Capítulo 1, versículo 19. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E agora ele diz, Cristo é a revelação do mistério de Deus. Nele, em Cristo, estão ocultos todos os segredos, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Então, mais do que nunca, o apóstolo Paulo é um defensor do Evangelho, enquanto Cristo, a plenitude de todas as coisas, Cristo, Deus revelado ao mundo. Somente quando o homem ele conhece a Cristo, ou quando o homem concebe a Cristo, enquanto tudo de Deus, e o tudo em todas as coisas, é que o homem pode se dizer, então, um iniciado. E essa expressão iniciado eu estou usando a critério do tempo, do primeiro e segundo século, quando havia ali uma corrente de pensamento filosófico, teológico, dos gnósticos. Gnósticos, que fazia parte de um sistema chamado gnosticismo, se bem que não podemos falar com muita propriedade desse segmento, ou melhor, desse sistema, porque o gnosticismo ele tem muitas vertentes, né? Tem muita coisa, tem muitas vertentes, assim como hoje, atualmente, o cristianismo não se pode definir por uma palavra. Você não pode chamar de cristianismo a todos os cristãos e a todas as correntes teológicas, porque são muitas as divergências. Semelhantemente, o gnosticismo ele é muito amplo, e já no primeiro século já tinha uma série de divisões e subdivisões que, se hoje forem estudadas, gastaríamos muito tempo. Mas havia uma característica geral do gnosticismo, que a palavra gnosticismo, que vem de gnose, fala a respeito de conhecimento. Então, gnose ou gnosticismo, ou que seja, seria aquele ou alguém que está iniciado no caminho do conhecimento. Mas o que eles entendiam por esse conhecimento? Eles diziam, olha, existem mistérios que o homem precisa conhecer e discernir. Somente, diziam eles, alguém iniciado nos mistérios é que poderá obter a salvação. E não é sem razão, interessante, que na igreja de Tiatira, daquelas 7 que nós acabamos de citar, também fala acerca desses mistérios. Tiatira, não sei se vocês sabem, é uma referência profética ao período da igreja católica apostólica romana, os 1000 anos de trevas, que essa igreja reinou sobre a terra. E essa igreja, ela trouxe muitos mistérios, dentre eles, o que no latim se chama de sacramento, no grego, mistério, são exatamente os meios de salvação que a igreja romana traz como sendo os chamados 7 sacramentos. Ou seja, eles entendem que a graça divina, elas não se encontram exatamente na pessoa de Cristo, na sua plenitude. Ou seja, Cristo, para eles, não é a única fonte absoluta e inesgotável de toda a graça de Deus. Eles entendem que para o homem experimentar essa graça, não basta que esse homem vá a Cristo, mas ele precisaria passar pela mão de homens, que são os detentores desses sacramentos, usando aqui o sacramentum em latim, ou desses mistérios em grego. No sentido, eles falam assim, por exemplo, quando a criança nasce, ela tem que passar pelo primeiro mistério, pelo primeiro
sacramento, que seria o batismo. Como se porventura o batismo, enquanto aquele ritual de derramar água sobre a cabeça da criança, tivesse em si mesmo um efeito salvador, tivesse em si uma graça salvadora. Os irmãos entendem? E quem é que pode aplicar este batismo, ou ministrar esta graça do batismo? Ora, somente um sacerdote, que para ser sacerdote tem que receber um dos 7 mistérios, um dos 7 sacramentos, que é a ordenação. Então veja que um homem, uma vez ordenado, a partir daquela sequência, né? Tem o Papa, tem os cardeais, tem os arcebispos, os bispos, até chegar no sacerdote, que é o padre, que é o ministro imediato para o povo desses mistérios. Então esse deveria ser ordenado, é um mistério. Daí então, quando a criança batizada chega à idade da adolescência, faz ali o catecismo, ela tem que passar pela primeira comunhão, quando vai receber a hóstia consagrada, o pãozinho, né, de trigo sem glúten, que na mão do sacerdote, pelo mistério, se transforma em sangue, corpo, alma e divindade. Comer aquele pão, portanto, é comer o corpo, a carne e beber o sangue de Cristo. Então veja como que esses mistérios, eles estão todos fora de Cristo, embora todos eles falem de Cristo. Todos eles. E isso não é diferente em todas as religiões esotéricas da antiguidade, do paganismo. Todas essas religiões, elas são carregadas de mistérios, de coisas esotéricas. E interessante que hoje, nos dias atuais, nós também vemos acontecer no seio das igrejas evangélicas, sobretudo as neopentecostais, elementos esotéricos, ou mistérios, ou qualquer coisa que, não sendo absolutamente nada, traga suportamente alguma virtude, porque seja uma água abençoada, seja uma rosa ungida, seja um cajado de Arão, seja um jejum, uma oração forte, seja qualquer coisa que supostamente traga em si uma graça divina. Ou seja, tudo isso são formas de distanciar o homem da pessoa de Cristo. E Paulo fala, não, gente, nele, em Cristo, encontram-se todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ou seja, Cristo é a revelação de todo mistério. Não há mistério fora de Cristo. Deus é mistério. Isso porque ninguém jamais viu a Deus, ninguém esteve com Deus, ninguém conversou com Deus. Então o Cristo de Deus, ele revela esse Deus outrora misterioso, e portanto os mistérios acerca de Deus, acerca da verdade, em Cristo são todos discernidos, são todos revelados. Então quantos quiserem adquirir a sabedoria e o conhecimento da verdade, precisam ir única e exclusivamente a Cristo. Então a luta aqui, ela é muito clara. A luta é pela preservação de Cristo enquanto absoluto, de Cristo enquanto aquele que é, em detrimento a qualquer outra coisa que não seja Cristo, e que embora traga o nome de Cristo. O versículo 4 digo, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Ou seja, eu não sei quantos de vocês já conversaram com pessoas que na sua doutrina trazem muitos elementos que não são Cristo, ou muitos elementos, né, além de Cristo. Eu já estive envolvido muito tempo da minha vida, da pregação do Evangelho, eu lidei com pessoas que trazem essas coisas, né? Seja o adventismo, que traz uma carroça de coisas que não é Cristo, seja os TJs, Testemunho de Jeová, ou seja, mesmo os cristãos evangélicos neopentecostais. E nessa luta, eu não sei se vocês tiveram tal experiência, mas o quanto que eles são persuasivos. Mas a persuasão que eles possuem, não é porque eles têm uma lógica e uma coerência muito grande no que dizem, é exatamente por falta de conhecimento nosso.
Ou seja, cristãos se desviam e se deixam levar por heresias, simplesmente por não conhecerem a Cristo, por não conhecer esse mistério, simplesmente porque ignoraram a dura e a árdua tarefa de pesquisar a Escritura e ler a Escritura, buscando nela o cerne, a sua essência, que é o próprio Cristo. Então, hoje em dia, se ouve muito falar, por exemplo, de cristão evangélico que se converteu aos TJs. Isso é um grande retrocesso. Com todo respeito aos TJs, que na sua maioria são pessoas que estão enganadas, estão enredadas com muita filosofia, com muito argumento, com muita persuasão, mas o fato é que é um retrocesso você regredir da pessoa maravilhosa que é o Cristo crucificado, mistério de Deus para todo o universo, para você agora caminhar atrás da defesa da articulação fonética de um nome. Passar a viver na defesa de que o nome de Deus é Jeová. Alguém pode argumentar, pastor, mas não é Jeová? Eu diria que não. Deus não tem nome algum, e nem poderia ter. Como pode aquele que é infinito obter fins ou limites, uma vez que o termo denominar, dar nome, é o mesmo que pôr fim a um objeto? Um nome, ele define um objeto. Definir, pôr fins, pôr fim, delimitar. Quando eu digo que esse objeto aqui é um copo, eu estou dizendo que todas essas características que se esgotam nesse objeto o faz diferente disso que é um óculos. Cada ser, na sua finitude, ele é reduzido a um nome. Deus não pode absolutamente ter nenhum nome, porque nome algum, por melhor e maior que seja, não é capaz de definir, de pôr limites naquilo que Deus é. Deus é infinitamente absoluto, grande. Nem o céu, nem o céu dos céus podem contê-lo. É certo que na história humana, e em razão dos homens e não de Deus, Deus se revelou a esses homens com alguns nomes. Um deles é o tetagrama, que se chama tetagrama judaico, que são 4 consoantes. E nunca Yahvé, e nunca Jeová, e nunca nenhum outro nome parecido com esse. Deus nunca pronunciou esse nome Jeová, tampouco pronunciou o nome Yahvé. Pastor, mas na Bíblia não tem? Tem Bíblia que tem. Versão corrigida, você vai encontrar Jeová abundantemente no Antigo Testamento. De onde veio então? Daí é uma longa história, a questão tanto da cultura dos judeus, quanto posteriormente das versões e traduções das Escrituras. Então imagine vocês que os judeus, eles entendiam, não sei se vocês sabem, mas a língua hebraica antiga, ela era desprovida de vogais. Não tinha vogais, só tinha consoantes. Mas na escrita, porque na vocalização havia as vogais, exatamente, né? Ao pronunciar havia. Mas como os judeus, eles não pronunciavam o nome de Deus, o tetagrama, né? Não pronunciavam. Até porque o tetagrama, ele significava exatamente aquele que é. Mas eles não pronunciavam isso. Eles simplesmente achavam que falar o nome de Deus era profanar o nome de Deus. Pegavam ao pé da letra o que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, com o tempo, eles não falando aquele nome, né? Inclusive, quando eles iam ler a Escritura, e aparecia lá o tetagrama, as 4 consoantes, na Septuaginta há uma nota de rodapé que diz: onde estiver o tetagrama, ler-se Adonai. Ou melhor, desculpe-me, ler-se Adonai, muito bem. Ou seja, substitui o tetagrama pelo título Senhor, para você evitar a pronúncia desse nome. Entenderam ou não? Então, quando tinha tetagramas, falavam Senhor, e todos sabiam a quem se referia. O Senhor é o Eterno. Mas há muitas situações no texto em que aparece o tetagrama e em seguida Senhor. Tetagrama, Senhor, né? O suposto nome
com o Senhor como adjetivo. Como fazer? Adonai, Adonai? Aí os judeus criaram um não nome, ou um nome híbrido. O que eles fizeram? Pegaram as vogais de Senhor, de Adonai, e colocaram junto com as consoantes, gerando assim um nome, não o nome. As vogais de Adonai com as consoantes do tetragrama deu o nome Yahvé. Entenderam? Em outras traduções, outras versões, colocava-se as vogais de Elohim junto com o tetragrama e deu-se o nome Jeová. Então Jeová é o tetragrama com as consoantes ou com as vogais de Elohim, e Yahvé é o tetragrama com as vogais de Adonai. É um nome criado pelos judeus para driblar a necessidade de pronunciar o nome de Deus, que é o tetragrama, que ainda assim não pode se dizer que é um nome, porque em si mesmo significa aquele que é. Simplesmente fala do seu ser eterno, que sempre é, que não tem para ele nem passado e nem futuro, mas um presente constante e contínuo. Ou, como se diz noutra tradução, seria aquele que é a fonte de todas as coisas, aquele que é origem de todas as coisas. Então veja que de uma coisa tão simples, não é, de se compreender, mas muitos passam toda a sua vida lutando de casa em casa, de porta em porta, para defender que o nome de Deus é Jeová, dizendo que aqueles que se negam, se recusam a chamá-lo de Jeová, estão em apostasia, não são de Deus, não estão no reino de Deus. Então imagine vocês que é uma luta, mas não pelo Cristo de Deus, é uma luta por algo que não tem nenhum sentido, que nada agrega e que só nos distrai da verdade. E juntamente com isso vem certamente o desprezo que se dá à plenitude desse Cristo, porque o Cristo das Escrituras, o Cristo de Deus, o Logos eterno, ele é o todo de Deus manifestado ao mundo, é Deus em manifestação, mas de repente querem colocá-lo como sendo o primeiro ser criado dentre todos os outros, ou seja, o primeiro criado foi Jesus, o Cristo, eles dizem, né? Ou teria sido, vamos usar o verbo corretamente. Depois vieram todas as demais criaturas. Então veja que Paulo vai dizer, não gente, nosso coração e os nossos olhos precisam ser voltados para a pessoa de Cristo e compreendê-lo, saber quem Ele é em Deus, para Deus e para todo o universo. De modo que assim digo, diz o apóstolo Paulo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo deixa bem claro que a fé dos cristãos de Colosso e a boa ordem e a firmeza da fé deles em Cristo trazia para o apóstolo alegria. Então ele não está corrigindo algo, mas está alertando da possibilidade que é sempre iminente, que está sempre cercando os filhos de Deus. Então nós, nos dias de hoje, precisamos estar atentos a todas as coisas. Nós não podemos simplesmente ignorar. Eu sei que o amor cristão nos leva a considerar todos os irmãos, a considerar todas as pessoas, mas nós não podemos confundir. E nenhuma heresia pode ser tolerada, porque a heresia tolerada, ela acaba por se estabelecer como verdade. A heresia tem que ser combatida. Ah não, mas a heresia vem, depois ela passa sozinha. Não, ela não passa sozinha. Quanto mais você permite que ela fique, que ela permaneça, ela vai se enraizando profundamente no coração dos filhos de Deus. E o pior, que vivemos em tempos tão difíceis e
muito piores do que do tempo do apóstolo Paulo, que hoje em dia os cristãos, eles já não têm mais nenhuma repugnância por heresia alguma. Se bem que existem teólogos que hoje em dia escrevem livros de heresiologia. Já ouviram falar? Não sei quantos já foram à livraria, por curiosidade. Pega lá, pede ao atendente um livro sobre heresiologia. Então, é um consenso o que eles chamam de heresia. É um consenso. Os grupos que eles já selecionaram e chamam de heresia. E não percebem que qualquer coisa fora de Cristo, ou qualquer coisa que não seja Cristo, que é trazido como doutrina e elemento de fé cristã, é uma heresia. Para você definir heresia em termos bíblicos, não em termos pejorativos, porque em termos pejorativos, os cristãos do tempo de Cristo eram chamados de hereges pelo judaísmo. Eu me refiro no sentido da palavra enquanto desvio da fé, porque há o sentido pejorativo e há um outro sentido, né? É simples, é Cristo? Não. Se não é Cristo, então é um engano, é um erro, é aquilo que divide. Os cristãos do tempo de Cristo eram chamados de hereges pela divisão que eles causaram quanto ao judaísmo. Então os judeus o acusavam de herege no sentido próprio. Como assim sentido próprio? Ora, se vocês romperam com o judaísmo, vocês então, esse rompimento os tornam hereges. Certo ou não? Então, para o judaísmo, nós somos hereges. Os cristãos são hereges. Agora, e os cristãos, dentro do seio do evangelho, que desvirtua a fé do evangelho, se tornam hereges negativamente dentro desse meio cristão. Então, os cristãos hoje não sabem mais discernir exatamente essa tal da heresia no meio cristão. O que eles chamam de heresia, mais ou menos, seria assim: se você não professa a trindade, você é um herege. Olha a preocupação que eles estão tendo com a trindade. Mas em que consiste essa trindade? Ou a não trindade? Para onde vai? De onde vem? Quem explica? Pastor, então você não crê? Não, eu creio, está aqui, ó. Deus se revela numa triunidade. A Bíblia me é clara disso. E, portanto, eu confesso o ensinamento. Mas eu quero dizer com isso que o fato fundamental é que a negação de Cristo enquanto centro de todas as coisas consiste em grande heresia. A questão da trindade é muito longa, porque existem vários posicionamentos pró e contra. Um deles, o ensinamento da trindade, que vê a trindade como 3 deuses, torna-se um politeísmo. Cuidado. Outros, que são chamados de unicistas, contra a trindade, que declaram a não divindade do Filho, também erra. Então são erros de todos os modos. Eu creio que só há um Deus, e nunca crerei de modo diferente, e nunca se deve crer que haja mais de um Deus. Tiago escreveu na sua epístola: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem que Deus é um só. Então, se os demônios creem que Deus é um só, quem crê diferente está pior que os demônios, né? Agora, pastor, mas e Jesus? Jesus, gerado de Maria, é a encarnação do Logos, do Cristo. E esse Cristo é Deus. Mas não tem como explicar essas coisas. A nossa concepção, sobretudo ocidental, está intimamente presa nas questões tempo e espaço. Então nós não temos como entender nada fora dos moldes presente, passado e futuro. Quando se fala de 3, nós entendemos 1, 2, 3, né? Por exemplo, se você colocar na matemática 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Se você colocar 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Não tem essa diferença? Então não há por que ficar desesperado. Pastor, o Espírito Santo é Deus? Se o Espírito é o Espírito de Deus, ele pode ser outra coisa além de Deus? E que a Escritura afirma abundantemente que o Filho é Deus, tem que mostrar, né? João capítulo 1, versículo 1, Romanos capítulo 9, versículo 5, 1 João capítulo 5, versículo 20, e outras dezenas de versículos que não me vêm à memória.
Então é preciso que nós entendamos algo nessa síntese bem clara. Qualquer coisa dentro da revelação do Evangelho que não é o Cristo de Deus, consiste em equívoco, consiste em erro, consiste numa heresia. Cristo é tudo. Você tem que perguntar, onde Cristo entra aqui nessa doutrina? Onde é que Ele está presente? Ele é o fundamento? Ele é o alvo? Ele é o começo? Ele é o meio? Ele é o tudo? Do contrário, certamente estaremos sendo seduzidos. Versículo 6 do capítulo 2. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. E aqui Paulo traz a ideia de que as heresias costumam suceder à verdade do Evangelho. Primeiro vem a verdade. Ele pergunta, como foi que vocês receberam a Cristo? Ou seja, quando eu preguei para vocês o Evangelho, quando eu falei para vocês acerca do Evangelho, o que vocês receberam? Afinal, vocês, foi pregado alguma coisa além de Cristo para vocês? Ou foi anunciado apenas o Cristo de Deus? Eu sei que há segmentos, por exemplo, que eles costumam fazer estudos bíblicos em casa, antes de a pessoa se converter àquele segmento. E até, num certo sentido, é muito bom, porque a pessoa, no final, terá plena clareza da sua decisão. Se ela decidiu por aquilo, ela sabe pelo que ela está se decidindo. Mas o fato é que, ao apresentarem um conjunto de temas, cada dia que vai ao estudo apresenta aquele iniciando um tema, eles vão apresentar, dentre os temas que falam diretamente de Cristo, Cristo enquanto Deus, enquanto o Senhor, enquanto o Salvador, eles vão colocar o sábado, vão colocar o dízimo, vão colocar, que outra coisa? Uma dieta alimentar, de sorte que no final de tantas lições, se faz a pergunta, se joga a rede. Você então crê em tudo o que te foi ensinado? Se a pessoa confessar que crer, então ela é conduzida ao batismo. Na ocasião do batismo é feita uma confissão de fé. E aí começa a apresentação e a declaração de algumas daquelas verdades, ou melhor, daqueles temas, daquelas supostas verdades. Eles perguntam assim, por exemplo, você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida pessoal? A pessoa fala, creio. Aí ela pergunta, você crê que a senhora fulano de tal é a profeta dos últimos dias? A pessoa tem que confessar que sim. Se ela disser, não creio. Então infelizmente, por gentileza, saia da água. Não dá para batizar agora, por enquanto. Enquanto você não se convencer da verdade, não pode ser batizado. Olha, mas o que é a verdade? A verdade é Cristo, é a senhora White, é o dízimo, é o porco, ou melhor, não comer carne de porco, nem carne de pato, nem carne de peixe de couro, nem comer rã, sapo, gia, coelho, essas coisas todas. Então veja que a confissão que deles se exige é uma confissão de um tanto de coisas que não é Cristo. Mas quando os apóstolos pregaram o Evangelho, eles pregavam unicamente a Cristo. Cristo encarnado, Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. É o fundamento da fé. Não tem outra coisa a se pregar. Então ele diz, ora, como recebestes a Cristo? Assim andai nele. Ele quer dizer, o começo é Cristo e o meio também é Cristo. Aí ele continua dizendo, nele radicados, ou seja, nele com suas raízes aprofundadas nele, raízes profundas na pessoa de Cristo, na verdade que é Cristo, nele edificados. A nossa edificação se dá por meio da palavra que é Cristo. Aí ele fala, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Veja o texto de Gálatas, por gentileza. Abra sua Bíblia. Um
pouquinho atrás, Gálatas capítulo 3, Paulo fala algo também muito semelhante. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: ó Gálatas insensatos. Algumas vezes a gente diz, ó insensatos Gálatas, né? Insensato é uma palavra bem polida para se referir ao tolo, aquela pessoa de mente fraca, pessoa sem discernimento, o vulgo burro, modo de falar, a ignorância, mente obtusa, que não compreende, que é tolo, que se deixa seduzir por qualquer coisa. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Você está dizendo, olha, quando eu preguei a vocês, Gálatas insensatos, eu fiz uma exposição do Cristo crucificado. Essa palavra exposto como crucificado, essa palavra exposto, traz a ideia de um teatro, como que o apóstolo tivesse feito uma encenação do quadro do Calvário, da redenção, e ele estivesse visto, por isso que coloca assim, olha, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado. Quando alguém prega a palavra do Cristo crucificado, a pessoa geralmente ouve, né? Ele está falando e os irmãos estão ouvindo, mas Paulo fala, não, quando eu preguei, a pregação ela foi tão clara e colocada de modo tão nítido, que foi como que vocês vissem a exposição, foi como que vocês tivessem enxergado a obra da cruz, tivessem visto com os próprios olhos, vocês estavam tão claros como quem tivesse visto a crucificação do Senhor. Mas alguém enganou vocês. Ele coloca, quem vos fascinou. Em outras palavras, o engano, quando ele vem cheio de sedução. Como as pessoas são fáceis de serem seduzidas. Sedução é algo que está para a carne, natureza caída do homem, de modo que, se você colocar a verdade para o homem, nua e crua, e você, do outro lado, colocar o engano, as pessoas tendem ao engano. A verdade, eu não sei, a verdade ela é muito boa, né? A verdade é a verdade, não tem o que se falar sobre ela. Mas quão dura é ela de ser absorvida. As pessoas preferem o engano. Já contei para vocês aqui outra vez a história da verdade e da mentira, né? Contei? Não? Então, por amor ao irmão, vou contar novamente para todos vocês. É uma fábula, né? Diz que, em certa ocasião, a mentira se encontrou com a verdade. As duas se encontraram. E a mentira falou, olá, senhora verdade. Hoje o dia está tão lindo, né? E a verdade, sabendo que a mentira é mentirosa, foi verificar, olhou para o céu. De fato, hoje o dia está lindo. É porque a mentira, ela usa de sofismas, né? Para alcançar o que ela quer. E então a mentira disse, pois é, dona verdade. Está calor hoje, né? Muito calor. A verdade olhou, verificou e disse, de fato, hoje está calor. E a mentira disse, olha, ali embaixo tem um rio, águas frescas, boas. Hoje está um dia muito bom para dar um mergulho naquelas águas. E a verdade desceu com a mentira para verificar se havia de fato tais águas. Chegando lá, a verdade olhou e verificou que tinha um córrego muito bom, águas cristalinas, frescas. E aí elas decidiram entrar na água. Ambas tiraram suas vestes e entraram nuas dentro do rio. Estão lá tomando banho. A mentira olha para a verdade e fala assim, que tal você dar um mergulho profundo e sair do outro lado? Lá vai a verdade, dá aquele mergulho. Quando sai do outro lado, que ela olhou, procurou a mentira. Cadê a mentira?
já tinha saído do rio, estava lá fora, e estava se vestindo com as vestes da verdade. A mentira roubou as vestes da verdade e deu no pé, foi-se embora. Aí a verdade falou: e agora? Saiu de lá de dentro nua, olhou as vestes da mentira e pensou: não, a verdade não pode se vestir com as vestes da mentira, mas a mentira se vestiu com as vestes da verdade. Então a verdade, em nome da verdade, decidiu sair nua. Daqui a pouco estava lá ela andando na rua, a verdade nua no meio de todos. Daqui a pouco passou a mentira também vestida com as vestes da verdade. E a pergunta é: em quem vocês acham que as pessoas acreditaram? Na verdade nua ou na mentira vestida de verdade? Isso ocorre tão frequentemente, sobretudo em termos do Evangelho, e também em outros termos gerais, da vida cotidiana. As pessoas, elas dão muito crédito a todo tipo de conversas e de fofocas, e dificilmente procuram as pessoas para se certificarem dos fatos. Elas são inclinadas a darem ouvidos. E o pior que o que tem de ministros da mentira, soltos no mundo afora, vestido com as vestes da verdade, não é brincadeira. São muitos. E aprenda uma coisa: nunca minta. Mas saiba de uma coisa: sempre que você falar a verdade, você tende a ficar cada vez mais sozinho. Porque muitos não te ouvirão, não te seguirão, porque amam a mentira, amam o engano. A mentira, ela seduz, ela ilude. Quando diz assim: quem vos fascinou, essa palavra fascínio, ela expressa e manifesta um tipo de sedução e de ilusão. Mais ou menos quando tem um rapaz apaixonado por uma moça, e aos seus olhos aquela moça não tem nenhum defeito. Aos olhos de todos, dos amigos, da família, os mais próximos, aquela moça talvez não seria a pessoa ideal, ou o contrário, aquele rapaz não fosse a pessoa ideal. Um exemplo: os pais geralmente falam: filho, cuidado, essa amizade, esse relacionamento. Mas a pessoa que está envolvida, ela está tão fascinada, enfeitiçada, tomada por uma sedução, que não é capaz de enxergar as eivas, não é capaz de ver, está seduzida, tomada. Quantos pais não perderam filhos para amizades ruins, porque o filho não conseguia ver aquilo que os pais viam, em razão da sedução do seu coração? Enfim, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Em outras palavras, quando o Evangelho para vocês foi pregado, havia alguma condição para se receber o Espírito? Ou era simplesmente a pregação da fé? Que vocês devam exercer fé naquele que é, naquele que morreu por vocês na cruz do Calvário. Fé no crucificado. A resposta dos Gálatas é: não, era somente a fé. Versículo 3: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Ou seja, quando se começa crendo e depois quer desenvolver pelas obras, há um desvio da fé. Geralmente eu já ouvi muito na minha vida, porque eu participei muito de cultos ao ar livre, ou cultos de evangelismo, em que no final o pregador fazia um apelo dizendo: alguém aqui deseja receber a Cristo como o seu único e suficiente Salvador da sua vida? A expressão correta, né? Único quer dizer não tem outro. Nada além dele te salva. Ele é o único. Não, você não encontra salvação em nenhum outro, em nenhum nome
em nenhuma coisa. Ele é o único, só Ele é o Salvador. E suficiente. Ora, se Ele é suficiente, de que mais eu preciso além dEle? E as pessoas receberem a Cristo nessa proposição, único e suficiente. Em seguida, depois que passou, deu o nome, colocou no caderno: olha, segunda-feira tem um culto de doutrina, viu? Para quê? Você vai vir para ser doutrinado. Aí começa todo o processo de uma edificação sobre outro fundamento, que não é Cristo. Aí vão colocar: olha, para ser salvo, você vai precisar de fazer algumas coisas, de cumprir algumas coisas, de cumprir algumas regras. Aí acontece o que Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10, 11, 12, quando ele fala: olha, eu como prudente construtor lancei o fundamento, e outro edifica sobre ele. E olhe lá como cada um de vós vai edificar sobre o fundamento, que é Cristo Jesus. Então o fundamento é Cristo. A partir do momento que alguém diz assim: olha, para você ser salvo, você tem que guardar o sábado, essa pessoa está lançando um outro fundamento. Se alguém diz: para ser salvo, você tem que abster-se de carne de porco e de macaco, está a lançar outro fundamento. Quando alguém diz que para ser salvo, você não pode cortar o cabelo, não pode pintar a unha, não pode vestir essa roupa, não pode tomar aquela bebida, não pode cantar aquela música, estão a lançar outro fundamento. O único fundamento do Evangelho é Cristo. Não há salvação fora de Cristo. E tem um grande problema, além disso, né? É que, sendo o Cristo de Deus o único fundamento, alguns, tomando esse fundamento, o relativizaram no sentido de apresentá-lo como mera doutrina. Aí a coisa fica mais grave ainda, porque em nome da preservação do fundamento, tiram o Cristo vivo de Deus e colocam um conceito no lugar. Cristo não é um conceito, não é uma doutrina. Evangelho não é um livro. Não é do Evangelho de Mateus, de Marcos. Não, são os evangelhos. É plural. Até você pode escrever um evangelho. Você pode escrever a boa notícia da salvação. Lógico que o seu não vai ser da mesma natureza das Escrituras, que tem, né, a proposição de que são inspirados. Mas eu quero dizer que o evangelho é uma pessoa, é o próprio Cristo. E, portanto, salvação é esse Cristo de Deus. Quando eu exerço fé nesse Cristo, eu estou alinhando o meu coração, alinhando a minha consciência, alinhando a minha alma, alinhando o meu ser àquilo que Cristo é, aquilo que Ele realizou. Até o crer em Cristo, o crer na sua morte, na sua ressurreição, não é um acreditar histórico do que aconteceu, mas é uma união com Cristo na sua morte e é uma união com Cristo na sua ressurreição. Somos convidados a sermos unidos a Ele. Portanto, aqueles que pregam apenas o conceito, também estão pregando um fundamento, que não é o próprio Cristo, uma pessoa viva, em quem, para quem, e em quem, por quem, para quem, todas as coisas foram feitas, todas as coisas existem. Continuando no capítulo 3 de Gálatas, versículo 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, e que opera milagres entre vós, porventura o fez pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Então veja que Paulo está insistindo de que nada pode ser agregado ao Evangelho, somente Cristo. Por isso que Paulo vai dizer em Colossenses: assim, pois, como recebestes a Cristo, do mesmo modo, na mesma fé, na mesma graça, assim andai nele. Em outras palavras, continuem, nunca se deixando levar, nunca se deixando seduzir por qualquer coisa que não seja
o próprio Cristo. Amém, queridos?